Eu pensei que a gente ia só se conhecer mesmo. E acabou acontecendo um abuso. Nisso eu fiquei um pouco traumatizada, né? Eu fiquei mais retraída, complexada. E com 18 anos foi quando eu conheci um rapaz. E eu já sabia que ele era usuário de drogas. E mesmo assim eu quis, porque eu tava assim apaixonada. E com menos de um ano de casados, eu descobri que eu tava grávida. Não era uma gravidez que eu queria, mas que toda aquela situação que eu vivia poderia mudar e que traria uma alegria para todos, né? Mas aí o médico disse, né, que ele estava com uma má formação que se chama anencefalia. Pelos médicos, pelas autoridades, é autorizado o aborto, mas eu não quis. Eu fui até o fim. E o médico disse, com 9 meses, quando ele nascer, ele não vai sobreviver. O único jeito de mudar a situação do meu filho seria Deus, mas eu não tinha referência, né, de alguém que me ajudasse, de como eu poderia fazer. E aí, com 9 meses de gravidez, meu filho veio a falecer. Eu quis passar por cima disso, eu quis buscar outras formas de ir preenchendo, mas era uma dor tão grande, que eu não sabia onde buscar forças. Então era todos os dias chorando, todos os dias tendo aquela lembrança da minha barriga, de que eu queria ele ali comigo. E isso, o meu ex-marido começou a se afundar ainda mais. E aí ele já me perseguia dentro de casa, tentou me matar várias vezes. Chegou o momento que eu decidi, não, eu não quero mais isso. Sempre que eu andava assim nas ruas, sempre alguém falava assim, falava de Jesus pra mim, né? E falava assim, vamos em tal igreja. Só que lá não mudava assim dentro de mim. Ouvia versículos, louvores, mas era só cantoria, muita gente falando. Às vezes até me dava um remorso, porque eu sentia que eu estava fazendo algo errado, porque eu saía, eu bebia, eu fumava, e eu sentia que não era certo. Mas no outro dia eu fazia tudo de novo, não mudava. E eu buscava encontrar alguém que me ajudasse. Mas aí, assistindo a Record, às vezes, assistindo o Canal 21, eu vi o The Love School, me chamava muito a atenção. Então, numa quinta-feira, 3 da tarde, eu cheguei na igreja, tava tendo a reunião. Aí eu entrei, já senti diferente, me senti muito acolhida, pessoas que vinham falar comigo, perguntar meu nome, e o pastor estava falando de propósito, e ele explicando, olha, esse propósito tá na palavra, pode abrir a palavra, a gente vai conferir. E ali eu vi que ele estava ensinando, ele não queria só que eu fizesse um propósito, ele queria me ensinar como a não depender dele, porque ele queria mostrar que Deus ali na palavra estava dizendo como que era aquele propósito, que ia mudar. Então eu comecei a entender que assim, em todo lugar eu procurava algo assim, algo que alguém me explicasse, né, da palavra, que eu aprendesse. Então, cada reunião, além de ser específica para uma área, era falada do Espírito Santo, da nossa salvação. Então eu comecei a pensar como que um lugar, alguém que nunca me conheceu, se importava com a minha salvação. Eu nunca tinha ouvido alguém dizer que o mais importante era eu buscar a minha salvação. E eu comecei a entender. Enquanto eu não tivesse o Espírito Santo, eu ia ser guiada pelos meus pensamentos, pelos meus achismos, pelos meus sentimentos. Mas quando eu tivesse o próprio Deus, o Espírito Santo dentro de mim, eu ia ser guiada por ele. E eu já não queria mais ser eu. Então, com 3 meses na igreja, eu já me batizei nas águas. E desde em diante, eu foquei no Espírito Santo. Então, eu fazia votos, fazia propósitos, me lançava. Então, numa quarta-feira, de tantos propósitos, tantas renúncias, eu já estava totalmente entregue. Então eu pensava, a qualquer momento eu vou receber o Espírito Santo. E eu busquei com todas as minhas forças. E naquele momento parecia que eu não estava mais ali. Era só eu e Deus, não tinha mais ninguém.
Então eu comecei a buscar, buscar, e veio uma paz, uma alegria tão grande dentro de mim, tão grande, que é inexplicável. Não tem como explicar. E eu tive a certeza que Deus era comigo. Acabou a carência, acabou a querer a atenção. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi, não era nada perto do que o Senhor Jesus tinha feito na minha vida. Ele me deu paz, alegria, Ele deu tudo, assim, todo o amor que eu sempre quis, as pessoas que eu procurei em coisas, em pessoas, o amor estava dentro de mim. E assim, na minha casa tem paz, tem alegria. Hoje eu sei o que é honrar pai e mãe, o que é obedecer. Então, tudo que eu não fiz lá atrás, hoje eu faço. Ainda mais e melhor. Porque servir a Deus não é servir somente quando você está na igreja, quando você está nos lugares propícios, é servir sempre. Então, eu sirvo minha família como eu sirvo a Deus. Eu sirvo pessoas. Eu quero ajudar as pessoas assim como o Senhor Jesus me ajudou, como eu fui acolhida na igreja, como me ensinaram a palavra, e é isso que eu quero levar, tudo que eu recebi. A Igreja Universal foi o caminho que me levou até o Senhor Jesus. Foi o ensinamento, foi a prática da palavra, a verdadeira palavra sendo pregada da maneira correta, que me fez entender que a salvação tinha que ser em primeiro lugar. Então, o Espírito Santo para mim é tudo que eu nunca imaginei que existisse, e hoje eu sei porque ele está dentro de mim.